Olá a todos, me chamo Jackson Ribeiro Fernandes e vou estar apresentando o aumento da incidência de doença de Kawasaki em meio à pandemia de Covid-19. Há uma associação entre as duas doenças? 26º Seminário de Iniciação Científica, 13º Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, CIEP. Nosso trabalho é orientado pelo professor Dario Lutz. Os pesquisadores são meu colega Otávio Ribeiro Martins, eu, Jackson Ribeiro Fernandes, minha colega Jamília Rossetti Mocelin e meu colega Lucas Fernandes. Pertencemos ao curso de Medicina, área de conhecimento, ciências da saúde, modalidade de pesquisa e financiamento é próprio. Então, durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento do número de casos de Kawasaki, relacionando com uma possível manifestação inflamatória sistêmica da Covid, tendo em vista que a Covid-19 é uma doença hiperinflamatória com aumento da produção de citocinas, principalmente citocinas interleucina tipo 6 e fator de necrose tumoral tipo alfa, e essas citocinas seriam um ponto de gatilho para a iniciação da doença de Kawasaki em crianças e lactantes que sejam predispostos geneticamente. Então, o nosso objetivo, nosso trabalho é investigar se a doença de Kawasaki ela pode ser uma manifestação clínica da doença manifestação clínica da doença de COVID-19. Então, foi realizada uma revisão bibliográfica na base de dados PubMed e Medline que relacionavam o aumento da incidência de doença de Kawasaki em pacientes com Covid-19 no período de 2020 e foram inclusos 9 artigos. Nós utilizamos descritores de busca doença de Kawasaki, vasculite e Covid-19. Então, a doença de Kawasaki é uma vasculite de artérias de tamanho médio, principalmente nas coronarianas, acomete principalmente lactantes e crianças de 1 a 8 anos. Os principais sintomas são febre prolongada, eritema, linfodenomegalia e alterações vasculares. Embora raro, alguns pacientes que sejam submetidos à ecocardiografia, eles podem ter aneurismas gigantes de artérias coronarianas e isso aumenta a probabilidade de tamponamento cardíaco pelo processo hiperinflamatório e um exudato, né, que sob espaço virtual do pericárdio pode fazer um tamponamento cardíaco, trombose dessa artéria, né, uma oclusão e um infarto. Geralmente esses aneurismas que aumentam a probabilidade, eles são maiores que 8 centímetros e muitas vezes esses pacientes eles precisam de um tratamento ou com antiagregantes plaquetários ou com imunoglobulinas de forma intravascular. Em alguns casos, se avalia a fibrose e a intervenção percutânea ou via aberta para a realização da desobstrução dessa trombose, né? Então, a infecção viral ou a resposta imunológica exacerbada, normal, em crianças que sejam geneticamente predispostas, elas parecem ser os mecanismos de gatilho para o desenvolvimento de doença de Kawasaki. No caso da Covid-19, a resposta imunológica normal e a infecção viral, o aumento da replicação viral, está presente esses dois fatos, né? A resposta imunológica viral seria aumento da produção de citocinas e a infecção viral seria aumento da carga viral naquele paciente. Seriam sugestivos e gatilhos para a iniciação da doença de Kawasaki. Então, o aumento do número de casos de doença de Kawasaki no período de pandemia da Covid-19, ela foi sugestiva da hipótese de correlação entre as duas, tendo em vista que a Covid-19 ela pode ser um gatilho, né, pela infecção viral ou pela resposta imunológica exacerbada. Então, o primeiro caso foi um lactante de 6 meses com sintomas sugestivos de doença de Kawasaki no Reino Unido. Então, ele apresentava manifestações sistêmicas, manifestações cutâneas e manifestações vasculares e apresentava com a infecção pelo SARS-CoV-2 e isso foi chamado de Kawasaki-like. No total, 13 pacientes com infecção ativa por SARS-CoV-2 desenvolveram doença de Kawasaki, enquanto em outros 6 pacientes isso foi sugestivo, por apresentarem sinais e sintomas de doença de Kawasaki e por apresentarem o teste sorológico positivo para IgG. Então, esses pacientes já haviam sido infectados e já estavam curados para a doença Covid-19.
Então, a resposta inflamatória em graus variados, ela pode levar a manifestações sistêmicas, né? Febre prolongada, linfadenomegalia, manifestações vasculares, então trombose, aneurismas, manifestações cutâneas, principalmente eritema, que poderiam reproduzir a doença de Kawasaki, e a doença de Kawasaki poderia sim ser uma manifestação sistêmica da doença COVID, tendo em vista que a COVID-19 ela pode ser um ponto de gatilho para um mecanismo fisiopatológico em crianças predispostas geneticamente à doença de Kawasaki. Então, existe uma associação relativa, né, não é uma associação certa, mas é uma associação relativa, que a doença de Covid-19 ela pode sim iniciar a doença de Kawasaki. Então, logo, a gente vê necessário que novos estudos venham a elucidar essa correlação, né. Então, as nossas referências utilizadas foram estas. Nós queríamos agradecer ao nosso professor orientador Errol Lutz, aos nossos colegas que atuaram como participantes da pesquisa e como financiadores da mesma. Muito obrigado a todos que estiveram presentes assistindo a nossa apresentação.